vocês vão pegar e copiar vocês vão tirar o print, João vai tirar o print e vocês vão copiar, viu? Então, vamos fazer aqui, falar sobre a Primeira Guerra Mundial, certo? Deixa eu ajeitar aqui, pronto. É uma revisão do que a gente já viu, certo? E aí vocês vão ver que a gente vai fazer essa revisão e vai dar sequência ao estudo. Hoje e amanhã tem aula de história, viu? Então, aí hoje teve uma aula e amanhã vai ter outra aula. Então, olha, Primeira Guerra Mundial, a gente analisou esse quadro, certo? Que está lá em Paris. Aí as formas como a França usou, certo? Sobre todo o armamento que a França usou, as tropas, os carros, as bombas. Então, o início do século XX foi uma das inúmeras inovações tecnológicas que teve e culturais. E parecia anunciar um mundo novo, mundo moderno e promissor. Aí eles integravam a dinâmica da segunda revolução industrial, que juntava ciência, tecnologia e respaldando a ideia de um progresso irrefutável, certo? Então nós temos aqui essa ideia de muito progresso, muita ciência, os trabalhos de pesquisadores como Freud, Sigmund Freud, pai da psicanálise, e Albert Einstein, com a teoria da relatividade geral. Aí, ao mesmo tempo, esse povo também, né, eles queriam ser mais, assim, com cada muita coisa moderna, como agora, começou, então, a ter assim, eles começaram a ter a ideia de que tinham que desenvolver mais coisas, inclusive as armas. Aí eles começaram a ter uma corrida intensa armamentista, certo? Eles queriam se armar a todo custo. Então, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Foi um desastre, uma tragédia, certo? Foi uma coisa assim horrível. E aí foi pior quando os Estados Unidos entrou, né? Quando os Estados Unidos entraram nessa guerra, viu? Aí foi... E essa história de revolução, de inovação, de tecnologia, terminou sendo usado para o mal na Primeira Guerra Mundial, ok? A gente já viu isso. Aí a gente já viu os contrastes da Belle Époque, ou seja, de um lado tinha aquele glamour, né, de tudo que estava acontecendo, de tudo que estava ocorrendo, como as inovações, né, tecnológicas, a industrialização crescendo, a burguesia estava impondo seu gosto por toda a Europa. Essa é a chamada Belle Époque, ou Bela Época, em francês, viu? Belle Époque. Então, nós temos aqui, né, a imagem da Torre Eiffel como símbolo, né, da França. Essa imagem ela foi construída em 1889, certo? E ela é um símbolo do país, né? Da modernidade, de tudo que é moderno lá na Europa. E até hoje ela está lá, viu? A cada dia mais bonita. E aí, em 1914 o conflito tornou-se inevitável e sepultou a Belle Époque, certo? A Belle Époque já era. Então, aí vem as tensões e disputas. Então, em 1871, quando teve a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu na Europa, tem um clima de tensão e foi pior ainda com Quem é que tá chegando nessa hora, hein? Deixa eu ver quem é que tá chegando nessa hora. Ah, tá. Aí, com esse clima de disputa, né? Aí teve essa questão aqui
de assim, estar sempre na defensiva. Então, quando a pessoa pegava e quando a pessoa pegava e queria formar uma guerra, né? Aí qualquer motivo qualquer coisa era motivo para incendiar ambos os lados, né? Então a Alemanha, que conseguira se unificar, passou a disputar mercados com outras potências europeias, como a própria França e Inglaterra. Os franceses, que perderam o rico território da Alsácia e a Lorena, sentiram-se humilhados com a derrota e passaram a alimentar o sentimento de revanche. O agravamento das tensões entre os países europeus foi marcado pela formação de blocos rivais. Isso deu início a uma intensa corrida armamentista, quando os dois lados se ampliavam sua capacidade bélica. Isso é chamado de paz armada. É quando... Ai, peraí, opa. Eu vou botar aqui. Professor, Oi. só tem essa aula, depois acaba? Por quê? Não, você tá perguntando porque... você pergunta mesmo, mas você quer outra aula? Por curiosidade. Sim. Eu sei não, ainda vou ver. Eu acho que não, acho que vai até meio-dia, viu? Filha. É pra mim também ler sobre história, que faz no meu de história. Pois é. Aí, olha, então, eu vou perguntar para vocês, o que é paz armada? É quando um dos lados ampliava sua capacidade bélica e o outro lado logo buscava se equiparar, certo? Então, é uma paz armada. O Brasil, ele tem as armas dele, né, para se defender nas fronteiras e tal, de invasão. A Colômbia tem, a Venezuela tem, todos os países têm. Todos os países hoje estão em paz armada, menos aqueles países lá da América, da Ásia, né? Ali da Arábia. Então, como cada um queria ter uma arma melhor e mais avançada, então é chamada de paz armada. Aí dois blocos ganharam corpo no início do século XX. A Áustria-Hungria e a Itália estavam ligadas à Alemanha, formando a Tríplice Aliança. Então, o que é a Tríplice Aliança? É a união dos países da Áustria-Hungria, a Itália e a Alemanha, viu? Já a Inglaterra, a França se aliaram à Rússia, formando a Tríplice Entente, viu? Então tem esses dois blocos aí que estão a ponto de explodir numa guerra, certo? A ponto de qualquer coisa seja motivo de ocasionar a guerra, e isso é de forma internacional, ok? Então a questão marroquina foi quando o Marrocos era disputado por diferentes países devido à sua localização no norte da África. Joãozinho, pode grifar, pode printar aí, viu? Tá certo. Printa. Vai só copiar depois, Ele vai botar no grupo e você vai copiar na sua matéria de história ainda hoje e depois postar no Google Sala de Aula. Só essa parte que tá vermelha? Só as partes que estão vermelhas. São várias, viu? Agora que começou. Já, João? Já sim, professor. Pronto, deixa eu ver quem é que chegou aqui. Eu acho que é Caio. O prazo é até... Hoje é quanto? Hoje é quarta, né? Até sexta-feira, viu? Mas vou tentar fazer tudo hoje pra não ficar acumulando. Pronto. Muito bem. Aí, a questão marroquina, disputa da França, né? Com outros países, da Inglaterra também. Porque a Marrocos, vocês sabem que é um país da África. E ele tá ali, ele foi colonizado pela França. E tem uma disputa muito grande e tal, porque dessa forma seria mais viável entrar nessa parte da Arábia, né, para fazer comércio. Então eles fizeram um tratado
né, eles fizeram aliás, eles fizeram um tratado de união desses países chamado Entente Cordiale, certo? E a França e a Inglaterra fez esse tratado, só que a Alemanha não gostou, né? Porque ela queria ampliar os domínios dela. Aí nós vemos aqui mulheres trabalhando numa fábrica de armas na indústria bélica, e essa indústria bélica causava muito mal às pessoas, explodia, matava as pessoas, mutilavam, certo? Essas explosões mutilavam as pessoas, crianças também, viu? Aí vem a questão balcânica, foi quando o Império Turco-Otomano, que tem a crise com o Império Austro-Húngaro, anexou ao seu território em 1908 as regiões eslavas de Bósnia e Herzegovina. E aí a Sérvia reagiu prontamente, que esse povo gosta de briga, que só até hoje ainda tem briga lá. Aí contava com o apoio da Rússia, que até hoje também apoia eles. Aí os austro-húngaros tinham o apoio dos alemães, que desejavam construir uma ferrovia que ligasse de Berlim até Bagdá, né, para transportar petróleo, né, a gente sabe muito bem. Então, essa era a ideia, né, pelo caminho. Aí o estopim da guerra. Aí o estopim da guerra foi quem? Foi o assassinato de Ferdinando, do rei, do príncipe duque da Sarajevo, na Bósnia, o Francisco Ferdinando. Então, ele e a esposa dele foram assassinados. Então, isso aqui deu motivo para que a guerra acontecesse, ok? Então a Rússia vai ficar de um lado, a Alemanha vai ficar do outro e começa o tumulto. Então pode aí printar e jogar lá no grupo. Qual foi o estopim? Professor, antes de eu tirar uma print para botar no grupo, Mica vai falar com ele agora no WhatsApp, ele está dizendo que o senhor aceitar ele, porque ele faz muito tempo que está esperando. E eu não já aceitei agorinha? Ele mandou agora, dizendo que manda o professor me aceitar, estou esperando faz tempão. Hoje ele entrou como Ronilson. Eu aceitei. Aí agora ele entrou como Micael, eu aceitei agora como Micael, mas como Ronilson eu já aceitei ele faz tempo. Você não estava como Ronilson, Micael? Professor, era o meu pai que entrou. Oxe, assim, como é que teu pai entrou na aula? Não entendi foi nada, mas tudo bem. Aí pronto. Pois seu pai entrou eu pensando que era você. E eu aceitando. Aí pronto, aí tá certo. Obrigado, Joãozinho. Vamos aqui continuando. Nada, professor. Então, se for perguntado em alguma prova do ensino médio e tal, qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Foi o assassinato do herdeiro lá do príncipe Francisco Ferdinando e sua esposa, certo? Aí foi o estopim da guerra que fez com que ele pegasse e acontecesse a Primeira Guerra Mundial. E também o estopim pode ser dito como o motivo da guerra, né? O estopim da guerra é o motivo da guerra, viu? Tá certo? Podemos? Aí, olha, o desenrolar do conflito. A primeira parte recebeu o nome de... A primeira fase, né? Botaram em duas fases, recebeu o nome de Guerra de Movimento. E a segunda fase é a Guerra de Trincheiras. A segunda fase é chamada Guerra de Trincheiras, certo? Essa guerra de movimento é quando eles estavam se movimentando, né? Para se posicionarem e começarem a guerra mesmo. Então, essa é a guerra de movimento. Já a guerra de trincheiras é a batalha assim, na realidade, né? Eles faziam as trincheiras que cabiam um homem dentro para se proteger, né? E essas pessoas, aí lá, eles levavam comida, essas coisas, mantimento, tinha gente morta, tinha rato, tinha tudo lá dentro, sabe?
dentro das trincheiras. É tipo uns buracos no meio da pista, né? No meio das extensões. Eles deixavam bomba também. Até hoje ainda tem bomba, muita bomba na Europa. Eu acho que foi em dezembro, novembro, foi em janeiro que descobriram uma bomba enorme que destruiu, que eles explodiram, né? Porque descobriram, mas a bomba não explodiu. Aí eles fizeram uma detonação remota. Aí diz que tremeu lá, a Europa teve a cidade lá, tremeu, lá na França. Eu acho que foi na França ou foi na Alemanha. Aí eles deixavam muita bomba, né? As bombas caídas do avião, aquelas que não estouravam, que não explodiam, ficavam então dessa forma, ficaram dentro da terra. E claro que com o passar do tempo, com escavação, com isso, as pessoas se encontram, né? E já sabe, se encontrar e explodir, meu filho, aí morre na hora. Então, essa guerra de trincheiras era essa, né? Então, por 3 anos, os exércitos disputavam cada território sem avanços significativos. Aí, o Japão entrou em 1914, certo? Na guerra. E a Itália rompeu, o Japão em 1914 e a Itália rompeu com a Alemanha em 1915 e aderiram à Entente, a Tríplice Entente, formando o Bloco dos Aliados. Então, o Bloco dos Aliados eram aquela Tríplice Entente, mais esses dois, né? A Itália e o Japão. E a Bulgária e a Turquia aderiram ao comando da Alemanha, chamado as Potências Centrais. Então, tira print e lança lá no grupo do WhatsApp para que eu possa adiantar aqui a revisão. Pronto, professor, pode passar. Ok. Aí vamos aqui. Aí vamos aqui para a próxima página. A gente viu esse texto. Aqui os homens na batalha. Aqui como era as trincheiras, certo? Com rato, com gente morta, com máscara de gás, porque eles botavam máscara de gás, né? Jogavam bomba de gás. Aí tecnologia e destruição, né? A Primeira Guerra Mundial, ela foi a mais mortífera da história. Ela matou cerca de 13 milhões de pessoas, deixou a maioria delas foi soldados, e deixou 20 milhões de pessoas feridas e mutiladas, certo? Então coloca isso aí, foi uma tragédia, foi uma coisa horrível. E aí acabou a época da Belle Époque, então tão cultivada pela França, a época da Belle Époque. Pode tirar print e lançar lá, por favor. Pronto, professor, pode passar. Ok. Aí nós temos aqui, né, o gás sarin, eu acho que é o gás sarin, gás de mostarda, gás de mostarda que foi. Aí o desdobramento da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aqui o desdobramento, né? Aí os desdobramentos é que os Estados Unidos ele vai entrar na guerra, certo? E termina então a guerra da Primeira Guerra Mundial. Então os Estados Unidos ele vai entrar porque os alemães eles vão bombardear os seus submarinos e aí eles vão então entrar na guerra, favorecendo os aliados no equilíbrio das forças de confronto. E a Revolução Socialista de 1917, a Revolução Russa, a gente vai estudar ela depois, viu? Aí o governo russo assinou um armistício, certo? Liberando-a dos combates da frente ocidental. Já na frente oriental, já na frente ocidental, os confrontos se resultaram em contínuo desgaste dos alemães e a situação se agravava, né? Aí o Kaiser, que é o rei de lá, né, o imperador, Guilherme II, teve de renunciar
e aí foi instaurada uma república no país, certo? Foi também lançado, né, enfraquecido, o governo alemão aceitou uma proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, os 14 pontos de Wilson. E depois, em 1918, foi assinado o armistício de Copenhague, certo? Tira print e lança lá. Ok? Pode, professor, pode passar. Pronto, aí aqui estudamos os 14 pontos de Wilson e agora vem os tratados de paz, entendeu? Os tratados de paz. Só um minutinho. Aí os tratados de paz, né? A gente sabe muito bem que quando terminou a guerra, acontece os tratados de paz. Então, em 1919, os líderes dos países vitoriosos se reuniram no Palácio de Versalhes para definir os rumos da Europa e impor punições aos derrotados. As suas resoluções foram firmadas no Tratado de Versalhes, ok? Surgiu aqui a Liga das Nações, que era uma organização destinada a garantir a paz mundial, reuniu os signatários do Tratado de Versalhes e formado por 45 nações. Mas os Estados Unidos preferiram não participar dessa entidade. Ninguém sabe por quê, porque ele bem queria guerra, né? E então os Estados Unidos se recusou. E a Alemanha e a Rússia, que foram derrotadas, não foram convidadas a integrá-las, ok? Então, tira print e lança lá no Google, no grupo do WhatsApp, para a gente dar sequência. O professor de História vai ficar continuando eu, até Dona Daísa mandar um professor, viu? Como minha formação é de literatura, a literatura também estuda história, então não tem nenhum problema, viu? Aí vai aqui, ó, consequências da Primeira Guerra. A gente já viu essas partes aí, né? Tudinho, estados novos que foram formados, né? Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, Iugoslávia, Estônia, Letônia, Finlândia e tudo mais. Aí as consequências da Primeira Guerra Mundial, né? Aí, como ele diz, né, aqui, que as guerras quase nunca trazem um vencedor, viu? Todos os países europeus sofreram perdas irreparáveis nos 4 anos de conflito, né? A agricultura foi devastada, houve muitas mudanças, né? Os Estados Unidos se tornou a principal potência. Aí, ó, a Primeira Guerra Mundial promoveu mudanças, tal. A Europa passou a depender do auxílio dos Estados Unidos, que se tornou a principal potência mundial. Ela deixou de ser um modelo aos demais países do mundo, que passaram a se inspirar na vida dos Estados Unidos. Pronto. Aí o Brasil, ele vai produzir muitas de suas mercadorias para não depender da Europa, ok? Então tira print e lança lá. Entendido até agora? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Tá claro? Primeira Guerra Mundial. E vocês ainda viram com o professor Gaudêncio, não foi? Sim. Pronto. Aí. Aqui a imagem manda lá. Tá. Pode prosseguir com o professor. Tá certo. Aí agora aí tem os refugiados, que eu já falei, né? Refugiados que a gente viu, né? Da Venezuela, do Haiti. São vários países, né? De Cuba, da China. Muitos países que têm refugiados. A Venezuela, que está sendo mais atingida, tem muito mais pessoas vindo aqui para o Brasil, né? Inclusive aqui em João Pessoa tem um grupo de refugiados da Venezuela, né?
Aí, ó, a saia, a bicicleta e a Primeira Guerra, outras mudanças. Então, na Belle Époque, a moda eram saias cheias, longas e com caudas, blusas de gola alta e acessórios floridos, chapéus, sombrinhas, tudo decorado com rendas, pregas, nervuras e babados. Aí, depois disso aí, da Primeira Guerra Mundial, teve escassez de tudo isso, né? Escassez e a forte contenção de despesas tornaram as peças de roupa mais simples. A saia se encurtou, as mangas das blusas diminuíram e as peças perderam volume. Então houve uma mudança significativa, viu? O uso da bicicleta como meio de transporte levou muitos trabalhadores a vestir roupas mais soltas e curtas, né? E a bicicleta desempenhando um papel importante na luta feminina por direitos iguais. Uma época dominada por homens. Isso aqui eu não vou botar não, só aqui. Vinha desempenhando um papel importante até aqui, pronto. Aí você tira print e lança lá. Então, olha, o uso da bicicleta, né? As mulheres, lembrar que as mulheres... Ivone, tu toca violão? Não. Certo. Débora, tu toca violão? Não. Pronto. Mas tu já viu mulher tocando violão? Alguém já viu mulher tocando violão? Eu já. Professor, a minha irmã, ela tem um violão e ela, de vez em quando ela fica tocando. Pronto. Então, na época aí da Belle Époque, a mulher que tocava violão era um escândalo. A mulher, negócio de violão era só de homem, era coisa de homem. É igual esse negócio, né? Azul é para menina e rosa é para menino. Era um escândalo uma pessoa pegar e tocar violão nessa época. Já ouviram falar de Chiquinha Gonzaga? Sim ou não? Esse não. Pois é, Chiquinha Gonzaga era uma artista e ela era uma pessoa que ela foi a primeira mulher do Brasil a tocar violão. Aí ela foi muito assim, ela foi muito repudiada, né? Ela foi muito deixada de lado porque ela era uma pessoa que era uma mulher e ela estava tocando violão. Depois vocês pesquisam sobre Chiquinha Gonzaga, que ela é bem importante na sociedade do Brasil. Aí eu pedi para copiar isso aqui no caderno. Aí João tira o print e lança lá no grupo do WhatsApp. Quem não fez, cuide de fazer, certo? Aí vocês cuidem de fazer, porque tem até sexta-feira, viu, para postar. Tirou o print? Tirou o print? Tirei sim, professor, pode passar. Pronto. Aí teve uns exercíciozinhos e tal. E a gente vai entrar no capítulo 2, que é a Revolução Russa e a União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que eu acho que a gente já começou a ver isso, não foi? Você coloca aí a Revolução Russa e a União Socialista. E você bota aí a Revolução Russa, né? Que é o capítulo agora. Aí nós vamos ver aqui, ó. Em 1917 vai acontecer a Revolução Russa, certo? Olha aqui como era a classe social de lá, ó. Nós reinamos, nós rezamos por vocês, nós julgamos, certo? Nós tomamos conta de vocês, nós alimentamos vocês e vocês trabalham, certo? Então era uma alegoria da autocrática russa no início do século XX, né? É uma alegoria, é possível ler a tradução livre de cada andar da pirâmide, certo? Então nós temos aqui isso aqui, né? Em 1917 ocorriam os combates da Primeira Guerra Mundial, eclodiu então a Revolução Socialista, conhecida como Revolução Russa. Ela, com os russos,
Com ela, os russos implantaram uma nova forma, uma nova forma de organização social e política, inspirada nas ideias socialistas do século XIX. Alguns anos mais tarde foi fundada a União da República Socialista, das Soviética Socialista, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o primeiro país socialista do mundo, né? Aí, com menos de 30 anos, a URSS, como ficou conhecida, chegaria à condição de superpotência mundial. Então, a União Soviética, ela era a potência mundial contra os Estados Unidos, né? Quem era que tinha mais poder, certo? Então, isso é bem importante, porque vai perdurar até os anos de 1900. 1990, aliás, 1990 a 1980. Então, ela disputava a hegemonia internacional com os Estados Unidos. As divergências entre os dois países resultariam, a partir de 1945, na formação de dois blocos antagônicos. Um liderado pelos Estados Unidos, que era o capitalista, e outro pela da União Soviética, que eram os socialistas. Então, dois blocos antagônicos agora surgem, um liderado pelos socialistas e o outro comandado pelo capitalista Estados Unidos. E aí, na metade do século XIX, as ideias socialistas vão ganhar espaço na Europa. Elas combatiam a exploração dos operários durante a Revolução Industrial. Sua difusão foi aceita pela crescente organização dos trabalhadores, que passaram a se reunir nos sindicatos para lutar por seus direitos. Tudo hoje nós temos sindicato. Nós temos sindicato dos médicos, dos professores, de tudo tem sindicato. Aí quando a pessoa não tem seus direitos respeitados, ela pega e vai até o sindicato, e o sindicato vai lutar para que os direitos sejam respeitados, viu? Então isso surgiu com o socialismo, com o socialismo lá da União Soviética, viu? Então tira a print aí e lança lá no grupo do WhatsApp. Pode prosseguir, professor. Certo. Então, ó, socialismo e revolução, as correntes socialistas. Como não vai dar tempo mais a gente ver aqui, porque vai ter outra aula, deixa eu ver qual é a outra aula que eu tenho aqui, peraí, viu? Aí a gente vai ver aqui. Eu vou dar aula ao 7º ano. Então vai acabar por aqui, professor? Vai, aí vocês vão escrever tudo isso, começar a partir de agora, viu? Aí. Vai postar no Google Salação até sexta-feira, né, professor? Isso. Já tô na luta aqui já, professor. Já? Eita, essa é. Já tem consequências de Primeira Guerra. Muito bem. Aí então, olha, vocês vão agora pegar e fazer essas partes que a gente escreveu aqui, né? Eu escrevi